Era isso tudo na gente. Todo mundo ama o Messi. E uma coisa que todo mundo fala, né? A Argentina joga pro Messi, realmente joga, mas tem um conceito no futebol que é o beneficiado e o beneficiário. Tudo que o Messi faz é bom pro time e tudo que o time faz é bom pro Messi. É isso que as pessoas não se dão conta. Sabe que aqui no Brasil, Lisca, eu vi isso acontecer poucas vezes, nessa intensidade, do jeito que a coisa é na Argentina, com essa sincronia. Já vi tentarem fazer muitas vezes e acho válido tentar. Mas sabe que uma das vezes que eu vi aqui no Brasil e que eu uso como modelo, já está há bastante tempo, já está 36 anos, acho que eu tenho que trocar até o modelo. A gente hoje tem ele na televisão e eu acho que ele na televisão, ele não é o que ele foi dentro do campo. O Neto. O Neto era um cara, era um candidato a craque, se eu não posso dizer que ele era craque mesmo. Mas ele tinha problema com o peso, Quando o Neto jogou no Corinthians em 1990, o Nelsinho Batista, que agora até anunciou que está aposentado, que não é mais... Nelsinho aposentou. O Nelsinho fez o melhor trabalho da vida dele, porque o Corinthians não tinha lá um baita time. Mas ele conseguiu fazer aquele time jogar para o Neto, que tinha dificuldade física para fazer o que se cobra de um meio-campista, meio atacante, como é o Messi. Até o canhoto ele era. E o Neto, a técnica apuradíssima. Ele ganhou o campeonato. Ele ganhou o campeonato sozinho, mas porque o Corinthians sabia jogar pro Neto e o Neto sabia jogar pro Corinthians. Eu não consigo ver no futebol brasileiro, Lisca, e a semelhança é muito grande. De 90 para cá, um exemplo tão claro, e já está ficando um exemplo que eu não posso dar para os mais jovens, eles não eram nem nascidos em 1990, cara. Mas é o exemplo que eu sempre trago à mente. Cara, foi o melhor trabalho do Nelsinho Batista como técnico e o melhor momento do Neto como jogador. E uma coisa, né, Zé, que a Argentina, ela tem, cada vez a gente compara mais time de futebol com organização empresarial. E o time da Argentina, ela tem... tu já viu a imagem que eles esperando o Messi chegar? Quando ele chega, ele passa na frente de todo mundo e todo mundo entra atrás dele. Ali tem a hierarquia bem definida, as referências bem definidas, os processos bem definidos, né? Quem é quem bem definido, e isso ajuda muito dentro do time. E aí é um paradoxo com a nossa seleção que está atrás desse processo, que está buscando exatamente isso. Quem é a referência? Quem é que joga? Quem é que puxa o processo? Quem lidera? Nós ontem falamos aqui, o Messi escolheu a erva mate da Argentina, é a erva que o Messi escolheu. Messi toma. E ele tem essa liderança de uma forma muito tranquila. Muito aceita. Quase como... Não, é porque assim, ele é tão fora da curva que não há o que se discutir. Não é na imposição. Não é na imposição. É no exemplo. É no exemplo e é na tranquilidade. Vamos ouvir Lionel Messi, que não podia passar esse programa sem ouvir ele. Então vamos ouvir ele sobre apenas esse recorde que ele bateu de maior número de gols em Copa. Bueno, gracias primero. Después... a mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión de chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos. Bueno, Leo, estamos en vivo para Cadena 3 Argentina. Juan Vallejo, te pregunto, en realidad, capaz que lo tenés, pero sos el máximo goleador de los mundiales junto a Klose. ¿Mirás ese número? No, la verdad que no, la verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa. Estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística. Até a entrevista, né? E como é que ele se relaciona com a marca que ele atinge e tal. Deixa eu mandar um beijo pro Martim, meu filho que tá me assistindo, já que o Zé mandou pra esposa. E filho, a tua camisa do Messi tá aqui, tá? Vestindo um ET. Queria te dar essa informação, mas tá tudo bem, tu empresta, né? A mãe ensinou a emprestar pros amiguinhos. Empresta pros amiguinhos. Deixa eu botar o Léo nessa conversa, não só pra falar de Argentina, mas pra falar do jogo de hoje. Ele tá rindo lá, ele não tá nem vendo o ET e tá dando risada. Ô, Léo, pra falar desse jogo que tu acompanhou hoje também, Inglaterra e Croácia, né?
Pois então, Alice, Papai Nelson e Papai do Céu estão olhando contigo, pra mim, tá? estão contigo. Porque Papai Nelson estão comigo. Papai Nelson e Papai do Céu estão comigo. Porque Papai Nelson me mandou pra cá, né? E Papai do Céu me colocou ontem naquele jogo do Messi. E hoje, nesse jogo aqui, que ele é um jogo de mata-mata. Isso aqui é jogo de... Eu não sei se os Liscos, Zé e tu concordam, e a Babi que tá com a gente também, se é jogo de quartas de final, é dali pra frente. Porque a intensidade do jogo, o nível técnico do jogo... Chegou um momento, Lisca, que a Inglaterra tinha 18 arremates, tava 3-2. A Inglaterra tinha 18 arremates e a Croácia 4. E tava 3-2. Aí vieram as mudanças, a Croácia tirou um zagueiro, botou um jogador mais ofensivo, mexeu, tirou o Modric. O Modric com 40 anos, ele já sente o peso desse jogo, ainda mais na área do meio campo que exige, que demanda muito uma energia física. E a Croácia passou a atacar a Inglaterra, no contra-ataque a Inglaterra matou o jogo. Então assim, um jogo que parecia jogo de mata-mata, para mim o melhor jogo da primeira fase. Num ambiente espetacular. Esse estádio aqui que está atrás de mim, estádio Dallas Cowboys, ele é um estádio coberto. E se aqui fora está 35 graus e uma umidade altíssima, lá dentro era climatizado. 70 mil pessoas, mais de 70 mil pessoas no estádio. Um estádio, ele é fechado, a grama sintética foi trocada e eles tiveram que levantar um pouquinho o campo para botar o sistema de drenagem e também para aerar a grama, um sistema de ventilação. Então o campo ficou um pouquinho mais alto. Depois no final do jogo eles colocam os solarizadores, se não me engano são mais de 20 solarizadores, para manter a iluminação, porque sai a grama sintética, entra a grama natural. O estádio em si tem o estádio tem um telão de 50 metros ali. Demais. De comprimento. Meia quadra. Espetacular. Quem tá nos ouvindo, meia quadra. Então assim, e chega no intervalo, entra comercial, assim, cara, a impressão que dá é que tu tá na sala de casa, entendeu? Tu não tá no estádio de futebol. Deixa o espetáculo ainda mais completo. E um jogaço, né? Claro. Não, a gente falou em alguns momentos aqui, eu tava ouvindo a transmissão na Rádio Gaúcha, de, será que eles estão com muito calor e tal, mas realmente o espaço permite, o futebol entregou o tamanho que esse espaço merece. Léo, obrigada por hoje, volta sempre no Copando, a gente adora bater papo contigo aqui. Falamos então desse jogão, Inglaterra e Croácia, falamos bastante do jogo de ontem que não tinha como não falar, a vitória da Argentina com o hat-trick de Messi, mas a gente teve um super estreante hoje chamado CR7. Portugal e Congo, e mais uma vez o protagonismo de onde não se esperava, né? Congo faz o seu primeiro gol em Copas do Mundo. E aí, tá aí ele, não brilhou. Já demos o carimbo. Por que ele não brilhou? Vamos começar por isso. Lisca. Alice, esse jogo eu vi, mas não vi assim com tanto detalhe, né? Mas o Cristiano já está com um pouco de dificuldade, né? Já está com um pouco de dificuldade de ter a vantagem pessoal, né? O time também não botou ele em boas condições de finalização, né? E hoje ele joga muito mais como um finalizador. Não é mais aquele Cristiano que joga nas beiradas, que vem no 1 contra 1. E hoje ele não teve feliz, as bolas também não chegaram à feição para ele fazer a função dele hoje, que é gol. Hoje a função dele e aí, nesse caso, é o time que não joga pra eles, ou falta mais time, o que rola? É que aí tem o seguinte, tem 3 jogadores da seleção de Portugal que jogam juntos no Paris Saint-Germain. Então, é muito melhor, talvez, pro técnico, e aí o Lisca é que vai dizer, para de falar que é bobagem. É muito melhor pro time ajeitá-lo para esses 3 jogadores que já jogam juntos e são importantes e são bons jogadores, a começar pelo Vitinho, e são campeões da Liga dos Campeões, do que tu fazer esses 3 jogadores jogarem para o Cristiano Ronaldo. Então é uma dificuldade que o técnico de Portugal, que não é português, ele é espanhol, é aquele mesmo que era técnico da Bélgica Roberto Martínez? Roberto Fernandes. Não. Roberto Fernandes é o brasileiro. Eu sei que deveria nem dizer. É Rodrigues Martínez? Acho que é Martínez. Que era o técnico da Bélgica em 2018. Eu acho que é mais conveniente fazer a seleção jogar para esses jogadores, porque o Cristiano Ronaldo não tem mais... Roberto Martínez. Roberto Martínez. Não tem mais a vitalidade que tinha, então é difícil, mas ele é inteligente o suficiente, aí é que está a vantagem do Cristiano Ronaldo. Se o time não jogar para ele não vai ficar brabo com o time. Esse é que é o detalhe. Também é do tamanho que tem, né? Mas é por isso, ele é um cara que ele não vai ficar a todo momento pedindo bola, fazendo gesto, não.
Ele tem discernimento, ele sabe, você vê, cara, esses outros 3 aí ganharam a Liga dos Campeões, eu que tenho que me aproveitar deles. É isso. Deixa eles jogar, eu tenho que ajudar eles. É isso. Eu tava rindo enquanto tu falavas, porque a Babi veio com muita... Eu fiz uma careta que a Babi veio com Roberto muita... Martínez. Claro, ela já rapidamente, ela, como Aliás, boa jornalista, olha aqui, ó. deu um Google e já mandou. O Luiz Perfeita, Castro, arrasou. o Luiz Castro está nos ouvindo, vendo agora também, tá por aí. Mas olha só como é o paradoxo, a contradição da vida portuguesa no futebol. O Martínez é o grande técnico de Portugal agora. Ele é espanhol. Portugal esteve 2 vezes nas Copas do Mundo na história entre as 4 melhores seleções. Foi 4º lugar em 1966 e 4º lugar em 2006, na Alemanha. Primeiro, 66 era quanto? Glória? os 2 técnicos eram brasileiros. Otto Glória e Luiz Felipe Scolari. E agora o técnico de... É estrangeiro também. Quer dizer, e aqui no Brasil os portugueses nos papam, Lisca. É. Tomaram conta aqui, né? Só querem técnico Só português aqui. Mas nem eles querem os portugueses, nós queremos, eles não. Mas eu acho que é o seguinte, Lisca, aí eu vou bem sério. Eu acho que esse intercâmbio é que é positivo. Portugal não tem pudor de botar um técnico estrangeiro na sua seleção, mas a base de técnicos portugueses, a escola de técnicos portugueses, acaba absorvendo alguma coisa que tem na seleção. E a seleção já foi treinada pelo Fernando Gomes, pelo Carlos Queiroz, sabe? Muitos portugueses também passaram. E eu acho que isso ajuda mais do que atrapalha a evolução de uma escola de futebol. Bom, a